Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa tem que ter. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos dando início a mais um programa especial, hoje diretamente aqui da Avenida Juca Batista, número 50, Zona Sul de Porto Alegre. Estamos aqui, Sol, Lua, Terapias e Desenvolvimento do Ser Humano. E com a grande satisfação participa novamente conosco a Annelise Lopes, ela que é terapeuta reencarnacionista, coach e também especialista em gestão de pessoas. E, evidentemente, ela vai dar continuidade àquela temática que trouxemos no outro programa com relação ao tratamento, ao trabalho necessário de conscientização para quem enfrenta um câncer, né? E ela passa por essa situação e traz aí exemplos magníficos, como já pôde, inclusive, aí, colocar para você que nos acompanha sempre. Tudo bom, Denise? Tudo bem, César. É um prazer novamente estarmos juntos, conversando sobre esse assunto que é tão importante, né? Hoje, o universo que eu estou vivenciando e trazendo essa experiência para as pessoas que também estão enfrentando e a forma melhor de poder enfrentar tudo isso com altruísmo, com pensamento positivo e na certeza que é possível a cura.
Sem dúvida. E o desafio, acho que é um grande desafio superar os obstáculos, porque quem passa por uma quimioterapia, por um tratamento realmente que requer toda uma dedicação, aliás, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, e é nesse particular que eu gostaria de ingressar agora. Tu tens uma experiência já de longa data de tratar pessoas, de cuidar de pessoas e, evidentemente, procurando sempre orientar da melhor maneira possível, agora enfrentando essa realidade que está aí, na prática, vamos dizer, está sentindo na carne, como o pessoal costuma dizer, e, evidentemente, poder também colaborar com o pessoal que está nos acompanhando nesse instante, justamente para levar a elas uma tranquilidade, uma maneira de se posicionar melhor frente a essa situação. Pois é, esse olhar terapêutico, né, como tu disseste, eu trabalho com pessoas há praticamente 2 décadas, trabalhando com grupos, pessoas individuais, atendimentos e lidando com várias questões, entre elas também doenças e até mesmo câncer. E hoje eu estou no outro lado da mesa, como se diz, né? Então, muito importante foi a experiência que eu tive até hoje, né? Trabalhando com o ser humano mesmo, com as suas dificuldades, as questões emocionais, seu comportamento, e isso fez toda a diferença no momento que eu recebi o diagnóstico. O que eu ia fazer com isso? Porque os fatos são os fatos, mas como vai se lidar com a situação, com o fato que tu está recebendo naquele momento. E num primeiro momento, como eu tinha colocado no outro programa, eu internamente, né, intuitivamente, como eu gosto de dizer, eu já sabia que alguma coisa estava acontecendo e que todo aquele movimento, ele realmente havia algo que teria que ser olhado de uma forma mais, né, invasiva, olhar realmente. E em janeiro, quando eu recebi o diagnóstico, para mim não foi surpresa, porque internamente eu já vinha me trabalhando, né? E isso me ajudou bastante no processo todo. O que acontece quando a gente recebe uma notícia dessa? Ninguém gosta, e muito provavelmente ninguém gostaria de receber algo assim. Porém, a gente sabe que a medicina hoje está bastante evoluída, a tecnologia está bastante forte, pesquisas, e isso faz toda a diferença também. Mas não só a parte da medicina, que precisa se fazer esse tratamento, que é bastante invasivo realmente, mas também olhar para dentro de nós e saber que algo precisa ser modificado. E por mais que uma pessoa seja espiritualizada, por mais que tu esteja num caminho reto, tentando ser o melhor a cada dia, ninguém está livre disso. E eu, como terapeuta, as pessoas achavam que eu não tinha problema, né? Que o terapeuta parece que está acima, e não tem a ver isso. A gente também somos seres humanos, passando por todas as questões, dificuldades, todo mundo tem as suas inferioridades também, né? E eu comecei a fazer uma viagem interior, né? E por que isso estava acontecendo? E não porque comigo, mas sim porque que isso estava acontecendo, o que ainda precisava ser modificado. E essa viagem interior, ela foi bastante intensa durante algum tempo, até eu realmente externar para as pessoas, né? E eu me deparei com várias questões minhas, realmente. Uma delas, e não tem a ver só com a questão emocional, porque muitas vezes as pessoas linkam muito com as questões emocionais, com mágoa, com raiva e outras coisas. E é claro, como ser humano, isso também existe, mas num grau bem menor, porque eu, como terapeuta, venho me trabalhando há bastante tempo em relação a tudo isso. Mas me deparei com as questões que eu fui deixando mesmo enquanto pessoa, ser humano. Uma delas, que eu já citei num outro momento, tinha a ver com a questão da alimentação, né? Alimentação
que eu não dava muita bola, essa coisa mais saudável, com horários, com regras, não dava muita atenção e importância para isso. Então, se eu tivesse que trabalhar no horário de almoço, eu trabalhava e depois eu ia lá e comia alguma coisa. Não tinha necessidade, né? Não tinha maior necessidade de sentar e fazer uma alimentação com horário certo, uma coisa mais... E outra coisa é a questão do sono. Eu me treinei desde a adolescência, César, para dormir menos que a maioria das pessoas. E eu achava que eu estava à frente, porque eu sempre achei que dormir era meio que perda de tempo. Eu estava sempre estudando, lendo, pesquisando e trabalhando. Trabalhava na faixa de 10 a 12 horas diárias, finais de semana sempre com cursos, né? Então são essas coisas que tu começa a olhar, e quando tu começa a pesquisar e ir a fundo mesmo, tu vê que aquilo tudo foi um processo que contribuiu para o resultado, né, que eu recebi lá em janeiro, que foi carcinoma de mama. Bom, tomada essa consciência, vamos ter que mudar, né? Se a gente quer a cura, nós precisamos mudar. E precisa mudar o pensamento, precisa mudar o sentimento, que vem em decorrência do pensamento, e automaticamente é necessário mudar o comportamento. E esse foi o processo que se iniciou lá em janeiro de 2019, essa grande transformação, esse olhar para essa doença. E é importante dizer que a doença ela não é para ser ruim, ela é para ter uma tomada de consciência do que precisa ser modificado. Eu gostaria inclusive de fazer um destaque nesse particular, porque muitas pessoas até confundem. Tens essa preocupação e desenvolve essa atividade como terapeuta reencarnacionista ligada à questão da espiritualidade, as pessoas veem isso como uma penalização. Eu gostaria que tu realmente contribuísse até para que as pessoas pensassem melhor e refletissem melhor sobre essa circunstância em si, e que na verdade não é bem assim. Exatamente. Como eu disse, hoje eu estou no outro lado da mesa, né? E fazendo todas essas avaliações, fui uma pessoa a vida inteira que busquei ser o melhor a cada dia. Claro que ainda erro, ainda tem nossas questões, somos seres humanos, enfim, mas durante o tempo todo que eu me vejo como ser humano, eu tento fazer o melhor. Então, tu começa a buscar e perceber assim, que não tem a ver com a questão de tu ser uma pessoa ruim, de tu ser uma pessoa má para o outro, ou que não faz coisas legais. Isso tem a ver com questões que precisam ser modificadas. Muitas pessoas acham que é uma punição até passar pela situação. E aí tu vê e tu começa a buscar na tua trajetória o que daqui um pouco tu fez de errado para receber um diagnóstico desse. E tu começa a ver que não tem a ver com isso. São somatórios de pequenas coisas e que chega um determinado momento que aquilo vem à tona. Mas aquilo vem justamente para que ainda seja modificado um pouquinho mais aquilo que já está no processo de modificação, de melhora. Então, por isso que eu falo que a doença, ela é como que eu vou explicar? É a oportunidade que se tem de melhorar ainda mais, de olhar um pouco mais com lupa para nós mesmos. Aí algumas pessoas dizem, porque o câncer ele é oriundo de mágoa, de ressentimento, de raiva. Ele até pode ter um fundo dessas questões emocionais, mas não é só isso. Porque eu digo por questões próprias, porque eu vinha mais de 20 anos, quando eu comecei a tomar consciência de algumas características de personalidade congênita, que também tinham mágoas, e eu vinha trabalhando muito isso. Então hoje isso é percentual muito baixo dentro daquilo que eu vivo. Mas o que realmente contribui foram as questões
físicas mesmo. E hoje a gente sabe que a alimentação não é mais aquela alimentação saudável que era antigamente. Hoje a gente se depara com um transgênico, com muito agrotóxico e outras coisas. Então, a modificação ela precisa existir, sim, mas a gente não pode atribuir como se fosse uma punição. É a oportunidade de a gente se tornar melhor. E esse olhar de cura, ele é muito importante. Tu não dá vazão somente para a coisa ruim. Por exemplo, eu estou finalizando agora a primeira fase do tratamento, que são as químios, né? Semana que vem eu faço a minha última químio. E os efeitos colaterais são mínimos que eu tenho. Eu vou te dizer que em relação ao que muitas pessoas me trazem, eu tenho talvez 1% daquilo que a grande maioria tem. Mas por quê? Porque eu comecei desde o início a olhar de uma forma diferente, onde o meu processo todo ele tinha que se dar em cima da cura e não em cima da doença em si. Então, eu acredito que isso tudo esteja contribuindo para a minha melhora e a melhora também das pessoas que estão me acompanhando. Né? E, inclusive, eu tenho meu Instagram, onde eu coloco passo a passo desde o primeiro momento. Foi quando eu comecei a citar o processo todo que aconteceu da bariátrica. Com a graça de Deus, isso foi algo extremamente importante na minha vida hoje, para eu ter essa melhora, essa cura que já está acontecendo. E se iniciou lá em março de 2018. Vamos deixar o Instagram então para o pessoal anotar aí e dar uma pesquisada lá, conhecer passo a passo, enfim, aquilo que tu colocou lá à disposição para o pessoal. Liseplane com S e P, porque às vezes as pessoas confundem com T. Então é Liseplane. P de pedra. Isto mesmo, Liseplane. Lá vão estar todos os relatos desde o início, acompanhando. Inclusive quando eu cortei o cabelo, eu raspei, né? Eu mesma, quando começou o processo de cair os cabelos, eu resolvi registrar e com muita tranquilidade compartilhar para que as pessoas possam perceber o que é realmente um apego bastante grande nos meus cabelos. Fiz esse processo com muita tranquilidade, relatando tudo, que cabelo é um acessório e que daqui um pouquinho ele vai crescer de novo, a partir da outra semana, né, eu já estou terminando as químios, então logo já vai crescer, tá tudo certo. A gente tem que tentar fazer, eu coloco no meu Instagram, a gente tem que tentar fazer do limão uma limonada. Se é o que a gente tem, vamos fazer da melhor forma possível. E hoje eu estou bastante feliz com os meus lenços, turbantes, enfim, eu estou me gostando bastante. Isso é muito importante, César, a gente se gostar, independente do que esteja acontecendo contigo. Vamos fazer esse processo ser leve e não ser doloroso. E passar, porque o tempo passa muito rápido e tudo pode ser uma grande experiência de vida. Nós não viemos nessa vida passeio, a gente veio em missão. E hoje eu estou passando pelo processo e essa missão está sendo bastante tranquila, graças a Deus. É claro, não gostaria de passar de novo, mas estou passando da melhor forma que posso passar. Com qualidade, que é importante destacar. Com qualidade, exatamente. Inclusive, eu vou colocar mais uma vez o Instagram aí para você seguir. A Annelise Lopes, ela que é terapeuta reencarnacionista, é coach especialista em gestão de pessoas e hoje, evidentemente, confidenciando aí, passando, transmitindo às pessoas a sua experiência em câncer de mama e o que isso resultou e de que modo a pessoa pode trabalhar tudo isso. Então, ela colocou aqui que as situações com relação à doença são multifatoriais, então existe um
uma enorme gama de possibilidades, não só a questão emocional, não só a questão física. Então existem muitos fatores, inclusive que ela nos confidenciou e quero confidenciar também. Eu realmente sou um dos teus adeptos, porque eu também trabalho muito. Depois de uma certa idade comecei a buscar essa disciplina, no caso, mas eu não tinha, não. Eu trabalhava assim, sem parar, cansei de fazer coberturas de carnaval, assim, passando horas a fio. Tá? O Paulo está aí nos acompanhando também, pode testemunhar tudo isso. Mais de 6, 8 horas a gente ficava direto, trabalhando, né? E com tranquilidade, quer dizer, com alegria, porque a gente faz com prazer, como tu disseste, mas que de qualquer forma isso tudo tem que ser de uma maneira disciplinada, porque o nosso corpo, ele tem os seus limites, né? E esses limites têm que ser respeitados. E tu colocasse muito bem a questão da alimentação, que é fundamental a pessoa realmente observar os alimentos e tudo mais, e sabe-se hoje que boa parte da alimentação, ela não é realmente natural, né? Existe uma série de conservantes, de aditivos, enfim, né? O próprio sal que hoje estão reduzindo aí, de fato, isso tudo contribuiu uma série de doenças, né, que a gente percebe aí, a pressão alta, diabetes, enfim, que há alguns anos atrás não existia com essa intensidade, porque a alimentação era outra. Então, realmente, esse fundamento que tu coloca aqui com relação a essa observação, esse cuidado, isso realmente é algo que as pessoas devem considerar e muito. Então, Liz, nós vamos fazer um pequeno intervalo, em seguida a gente retorna, vamos continuar aqui. Lembrando que estamos aqui na Avenida Juca Batista, número 50, né? Então, no espaço terapêutico Sol e Lua Terapias, Desenvolvimento do Ser Humano. Então, continue ligado que no Sem Só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse: o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.
Mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos de volta, continuamos aqui na Avenida Justa Batista, número 50, Zona Sul de Porto Alegre, Sol e Lua Terapias, Desenvolvimento do Ser Humano, conversando aqui com a Annelise Lopes, ela que traz hoje realmente detalhes importantes, significativos, para quem está aí atravessando um momento realmente muito delicado, está superando um câncer de mama e dando seu depoimento para que pessoas que estão passando por isso também possam avaliar de uma maneira diferente, com um olhar diferente, com um pensamento diferente e se posicionar de uma maneira melhor, para imprimir inclusive qualidade de vida. Que eu gostaria de entrarmos nesse detalhe em especial, Annelise, porque a gente sabe que a pessoa que se preocupa com isso e procura observar esses detalhes, e principalmente se disciplinar, ela passa a ter uma vida bem melhor. Exato. Então, vamos falar um pouco das modificações que tiveram que ocorrer, né? Tendo essa tomada de consciência do que foi me levando a ter esse diagnóstico, então, em primeiro momento, vieram as pesquisas, eu tenho que te interiorizar e buscar. Então, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ouvir pessoas que passaram por esse processo e conseguiram se curar, ouvir médicos que estão mais dentro dessa linha realmente de uma alimentação saudável, exercício físico e que tem depoimentos de pessoas que também passaram por doenças e situações bastante invasivas e conseguiram, né, superar e curar. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e me identifiquei muito com algumas coisas, entre elas, como falei, modificar o tipo de alimentação. Então comecei a trocar a alimentação que eu tinha por uma alimentação saudável e mais orgânica, buscar. E comecei a me deparar com um universo, César, que não é uma coisa que está à mão para todo mundo, porque é algo que tu não encontra em todos os lugares, tu não encontra em todos os supermercados, tu não encontra com valores acessíveis, são bastante elevados os valores, mas aí tu tem que começar a colocar na balança. Eu vou comprar uma alimentação mais saudável, que seja de um valor mais elevado, eu vou deixar outras coisas de lado. Então tu deixa de comer bobagem, aquelas coisas que tu também gasta e tu não se dá conta, para uma alimentação mais saudável. A questão do sono, fundamental, porque antes eu dormia na média de 4 horas por noite, e me acordava muito bem no outro dia. Porque, como eu disse, eu fui me treinando para isso. Te condicionou? Mas o organismo vai se ressentindo. Até que chega um determinado momento que tu tem que ter essa tomada de consciência. Então, essas modificações eu vejo que começaram a me ajudar bastante quando eu comecei o tratamento mais invasivo, que foram as químios. Então, eu dormindo melhor, em torno de 7, 8 horas, né, por noite, alimentação mais saudável, diminuir o meu ritmo de trabalho, que era na média de 10, 12 horas, diminuir bastante para em torno de 6 horas diárias. Então eu tenho hoje um tempo a mais para me dedicar para mim mesma, inclusive para o lazer, porque eu não tinha necessidade do lazer, porque meu trabalho, eu amo o que eu faço e é como se fosse um lazer e a gente se perde nisso também. Aí eu comecei a me olhar mais e me dar mais presentinhos, no sentido de me dar uma oportunidade, por exemplo, de numa tarde desse momento que a gente vive do inverno aqui do Rio Grande do Sul, de não trabalhar e
e ficar mais aconchegada, daqui um pouco ir tomar um café com uma amiga, não aquele olhar sempre que tem que estar sempre produzindo. Se não está trabalhando no consultório, tu tem que estar estudando, tu tem que estar desenvolvendo alguma coisa, sempre com questão, uma cobrança minha mesma. Ninguém me cobrava. Sim. Eu não tenho um chefe, sou eu mesma, a minha consciência que me cobrava o tempo inteiro. Então essas modificações elas foram ocorrendo e eu vejo que isso tem me ajudado muito no processo de não ter os sintomas tão fortes das químios. Então hoje eu consigo passar por isso de uma forma tranquila, também fazendo com que as pessoas entendam que tem dias que eles estão mais difíceis. Então, por causa de vários tipos de medicações que são muito fortes no teu corpo físico. Os efeitos colaterais, no caso. Tem dias que tu tá mais para baixo. Mas aí é aquele momento que tu tem que olhar e então esse dia que não tá tão legal como eu gostaria, o que eu vou fazer? Aí é aquele dia que eu paro, que eu vou dar uma caminhada, que eu vou fazer um exercício físico, que eu vou conversar com pessoas que são mais altruístas, que eu vou ler, que eu vou botar em prática aquilo que eu ensinei a vida inteira. E aí aquele dia passa, no outro dia já está bem melhor. E nesse processo todo eu comecei a perceber que grupos são muito importantes de apoio. Então eu estou buscando um projeto junto com o Projeto Camaleão, que é um projeto que ele é dedicado para as pessoas que estão passando pelo processo do câncer. Então ali tu encontra pessoas que estão ajudando umas às outras, né? Então tem aquela que já passou pelo processo e está ajudando aquela que está passando pelo processo, porque nem todas as pessoas têm esse olhar otimista. Então eles precisam mais desses grupos de apoio, né, ensinando como é que é o dia a dia, como é que tu pode passar pelo teu dia que não está muito legal. Então são situações de realmente muito aprendizado para todo mundo, para quem está passando, para quem já passou, para quem está de fora. Principalmente o que eu percebo, quem está de fora também tem uma grande dificuldade de passar por isso. Os familiares, nem todo mundo aceita, nem todo mundo acha que o câncer ele é uma doença que pode ser superada. Ainda tem muito aquele olhar mais antigo, porque antes a medicina não era tão avançada como hoje, né? Mais fatalista, no caso. A tecnologia não era tão avançada, então o que era o sinônimo do câncer era a morte. E hoje não. Hoje o câncer ele é uma doença que pode ser perfeitamente superável com tudo isso, com esse olhar que precisa ser dado, de olhar para si e ver o que precisa ser feito de modificações. Então, tudo pode ser superado, né? Desde que a gente tenha um pensamento positivo, isso é fato, tudo passa pelo pensamento. Por que se bate tanto na questão do pensamento? Por que a gente fala tanto na meditação? Que é buscar esse equilíbrio, né, da nossa mente com o nosso corpo e com tudo que é necessário para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. De fato, a questão do pensamento, como tu colocaste aqui, tem uma força muito grande, né, porque na verdade é ele que vai determinar os nossos atos, a nossa mudança de comportamento. Se mudamos de pensamento, mudamos de comportamento, nós passamos a administrar uma outra situação. Então, isso é importante que se destaque. E a questão também da vida após o câncer, que isso é o que realmente a gente gostaria de dar um destaque maior. Inclusive, eu queria aproveitar, nós estamos chegando aos minutinhos finais aqui, eu gostaria que tu te dirigisse aí a nossa câmera e colocasse para o pessoal que está aí passando por esse momento difícil, como tratar essa questão de maneira positiva. Em primeiro lugar é aceitar que aquilo está acontecendo contigo, aceitar que é possível
modificar e ter a cura. Então, perceber o que vem acontecendo contigo, o que vinha acontecendo contigo nesses últimos 2, 3 anos, e começar a olhar realmente para si, modificando o pensamento. Modificando o pensamento, tu vai entender que aquilo ali não é por acaso, que é uma possibilidade de uma grande mudança, porque não tem como tu passar por uma situação dessa sendo igual. Se tu queres realmente modificar, se tu queres curar, aliás, precisa ser modificado alguma coisa. E precisa ser modificado pensamentos, sentimentos, emoções e o comportamento. Não tem como tu passar por uma situação dessa, e eu costumo dizer que é um doutorado em imersão. Tudo precisa ser avaliado e buscando o equilíbrio. Tu não vai deixar de trabalhar. Eu não deixei de trabalhar, César. Eu me dei a oportunidade de modificar, né, a quantidade de tempo que eu me dedicava para o meu trabalho. Como eu disse, hoje eu reduzi a metade do tempo. Continuo dando os cursos todos nos finais de semana, mas eu continuo trabalhando, feliz com o que eu faço, adoro o que eu faço, mas eu também vi que precisava de um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele está acontecendo, e por isso que eu estou passando por tudo isso de uma forma altruísta, uma forma boa e tranquila. Mas percebo que depois desse processo todo, que termina daqui um mês mais ou menos, com certeza está nascendo uma outra Nelise, mas uma outra Nelise melhor do que já era. Porque hoje eu tenho conhecimento de causa dentro dos atendimentos que eu faço, de pessoas que vêm buscar o entendimento daquilo que está passando, e muitas vezes determinadas doenças e também o câncer. Hoje eu tenho esse conhecimento de causa, então só quem passa por isso sabe exatamente o que a pessoa está falando. E passando por isso dessa forma melhor, eu tenho condições hoje de mostrar para a pessoa que ela precisa modificar algumas coisas para que a cura aconteça. E a cura, ela é possível, mais do que nunca, ela é possível. Se acredite, e claro, o apoio é fundamental, tu falasse aqui, a pessoa trocar sinergias, ou seja, estar se relacionando, isso é fundamental para superar essa situação também. Exatamente. Eu percebo que às vezes algumas pessoas, elas se dedicam somente, elas saem do seu círculo de amizade, elas deixam de fazer aquilo que elas gostam e ficam só olhando para a doença em si. E o que acontece? Eu tenho percebido que essas pessoas, elas têm muito mais dificuldade no seu dia a dia de tentar superar. Os efeitos colaterais são mais fortes e muito mais dolorosos. Então, o que eu dou de dica hoje é: não deixem de fazer o que vem fazendo, apenas diminuam para poder olhar de uma forma melhor para si. Mas não deixam de fazer aquilo que gostam. É muito importante. Hoje o que me ajuda muito é eu continuar esse trabalho que eu faço, mas agregando outras coisas que antes eu não fazia, né? Me dando esses presentinhos diários, semanais, enfim, que me fazem muito bem. Não deixo de trabalhar, não deixo de fazer o que eu gosto, mas também agregando outras coisas que para mim hoje são muito importantes. Por isso que depois desse processo, com certeza, vai nascer, já está nascendo, uma Nelise bem diferente, muito melhor. E com mais conhecimento de causa para ajudar muitas pessoas, né? Isso já está acontecendo. Muito bem. Eu vou pedir que deixe um telefone para o pessoal manter contato contigo, eu sei que muita gente vai ficar curiosa e vai precisar, inclusive, de algumas orientações. Exatamente. Então, quem se sentir à vontade, querer vir conversar comigo, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, como o César falou,
trabalho com coach, sou especialista em gestão de pessoas, trabalho com grupos, com cursos. E quem quiser vir conversar comigo, telefone para o contato e marcação de atendimentos, consultas é 51 30 28 6981. Quem quiser também o telefone WhatsApp é 9936 48924. Muito bem. 51 também, como está no rodapé do vídeo, você pode fazer os contatos, né? Ele se coloca à disposição, que é inclusive compartilhar com você e conhecer, né, a sua dificuldade, quem sabe trocando ideia com ela aqui, supere com muito mais facilidade. Então, Annelise Lopes, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Sérgio, novamente, poder estar aqui contigo. Obrigado mesmo. Lembrando que estamos aqui na Avenida Juca Batista, número 50, Zona Sul de Porto Alegre. Aqui um espaço Sol e Lua Terapias, desenvolvimento do ser humano. E um convite, é claro, para você conhecer, porque realmente ela está à disposição de braços abertos para receber o pessoal e dar dicas fundamentais e importantes, como você pode acompanhar durante todo o programa de hoje. Então, nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática,
e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas.